E hoje estou trazendo uma análise para vocês da avaliação de governo. Vocês vão ver que tem algumas coisas a serem observadas. Então não deixe de quem está pela primeira vez se inscrever, compartilhar com amigos, ativar o sininho. Nós vamos ter uma série de vídeos até na segunda-feira, que eu já convido vocês para ver aqui em nosso canal a nossa previsão de resultado para as eleições de 2022. Eu já comecei a mexer nos modelos e já estou trabalhando nisso. Então vejam aí a primeira análise dessa série. Então vamos lá, amigos. Nessa primeira análise eu queria trazer para vocês essa variável de avaliação que é dentro de uma escala Likert, que vai de ótimo a péssimo, né? Então eu queria só trazer para vocês isso aqui, ó, governo federal, ótimo e boa. Se a gente somar aqui vai dar 37,7, se somarmos aqui no governo estadual vai dar 34,8. Então eu vou diretamente para uma página que eu pedi exclusivamente para análise, a turma lá da Sigma Tecnologia. Então você vai ver aqui, ó, 37,7, a soma de ótima e boa, né? Ótima e boa, e 34,7, né? Só questões de arredondamento em termos de variáveis que isso vai ocorrer. Mas enfim, então olha só, muitas pessoas me ligaram e cada um faz seu tipo de análise, né? Tá ruim, tá bom, e muitos me pediram, por isso a gente vai fazer esses 3 vídeos para ensinar as pessoas a analisarem ou para a gente ter a leitura do quadro que se desenha. Então essa variável de avaliação, essa escala Likert, ela remete a uma avaliação pontual. Então a preço de hoje, como a população estaria avaliando o governo federal e o governo estadual, é muito discrepante. Então a gente pode ver aqui, gente, que o governo federal é melhor avaliado, né, do que os governos estaduais. Então, uma briga estratégica eleitoral, a briga vai ser muito governo federal e estadual dentro de cada célula, né, do Estado brasileiro, bem como das cidades. Então, claro que vai ter cidade muito boa e cidade muito ruim, né? Aqui é como se fosse uma média brasileira. Se a gente pegar pelas regiões, você vai ver que o governo federal ele está melhor avaliado na região centro-oeste, né? Ele um pouco menos avaliado, mas não tão assustador como se aparenta. Claro que existe uma limitação a nível do Nordeste, a gente vai comentar mais à frente, né? O Norte, avaliação melhor do governo federal, Sudeste e Sul. Todas as regiões do Brasil, exceto o Nordeste, o governo federal é melhor avaliado do que os governos estaduais. Então é algo bem significativo dentro das próprias estratégias. Aqui dentro do perfil, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que acontece. Então você tem aí que no público feminino a avaliação do governo federal é menor do que o governo estadual, enquanto no público masculino é bem maior do governo federal. Isso se remete, gente, às características dos dois públicos. O ser humano masculino e o ser humano feminino têm características diferentes. Então as mulheres são mais emocionais. Então ela percebe as informações de forma diferente, enquanto os homens são mais racionais. Então isso faz toda a diferença a nível de avaliação, a nível de estratégias eleitorais, que a gente não vê, por exemplo, o pessoal do governo preocupado com isso, pelo menos no momento. Enfim, essas percepções são muito significativas, né? Nós podemos ver também aqui nas pessoas que votaram em Bolsonaro ou em Haddad no segundo turno da eleição, que existe uma tendência de quem votou avaliar o governo melhor, ou seja, estar mais satisfeito com o governo federal do que com os governos estaduais. Enquanto que quem votou em Haddad,
a percepção de que o governo federal é ruim chega a 4%. Isso nos traz não só uma leitura emocional, mas é uma leitura ideológica, né? Quando você avalia um governo federal ali a 4% diante do governo que a gente tem visto, né, agir, isso mostra não só uma leitura emocional, como uma leitura ideológica dentro do processo. Então, isso faz com que a gente possa entender a cabeça de muitas pessoas, e é por isso que eu geralmente não discuto com muitas pessoas que têm esse viés emocional, né, ou esse viés ideológico, porque por mais que você explique, a pessoa não vai entender. Está aqui uma explicação muito clara de como muitas pessoas veem ou analisam as informações. Em relação ao auxílio emergencial, eu gostaria de destacar e desmistificar, usando essa variável, algumas coisas que as pessoas têm dito, que o auxílio emergencial ajudou o governo, né? Não é bem assim. Existe uma forma de se comunicar e muitas pessoas não conseguem. Então, olha, quem não recebeu o auxílio analisa muito melhor o governo federal do que quem recebeu o auxílio emergencial. Avalia menos ou aprova menos o governo federal. Ou seja, aquelas pessoas que receberam o auxílio, elas não conseguem enxergar que o fato do governo estar andando muito bem a nível de decisões econômicas, né? O fato do governo não ter dentro do da sua gestão casos de corrupção ou desvio que pavimentaram um lastro financeiro, né, dentro do acerto econômico, é o que propicia esse auxílio emergencial para ela. Isso por quê? Porque as pessoas não vão ter parâmetros. Eles precisariam ter um outro governo, né? Se fosse um outro governo, a gente pode fazer um paralelo com a Argentina, né? Eles não teriam a capacidade de ter um auxílio emergencial que estariam sentindo mais dificuldade, mas eles não conseguem enxergar, tanto que quem recebeu avalia com 30% de aprovação, enquanto quem não recebeu avalia com 40% acima dos governos estaduais. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria trazer essa análise. Amanhã nos veremos com a análise em relação à pandemia. Como é que as pessoas estão lendo e as informações e recebendo tudo que se relaciona às ações do governo em relação à pandemia, algo significativo dentro de um processo eleitoral e de intenção para 2022. Um abraço a todos, nos vemos amanhã. Pois é, como puderam ver, a questão emocional interfere na avaliação do governo, as questões ideológicas também interferem de forma significativa, né? Então, amanhã nós vamos estar avaliando o efeito da pandemia no cenário eleitoral. Então, nós vamos estar trabalhando e pensando algumas informações para que vocês possam analisar com maior propriedade. Vejo vocês amanhã. Não deixe de compartilhar com amigos. Até mais.